Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão alegres, digam glória a Deus. Que alegria poder mais uma vez retornar a esse altar. Que alegria poder cultuar a Deus. O Senhor é bom, poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Minha palavra nesse altar, uma vez mais, é de gratidão a Deus, gratidão aos nossos pastores, presidente, pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho. Deus continue abençoando. Louvar a Deus também pela vida do pastor Lucas, pastor. Continue abençoando sua casa, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Salmo de número 11. Livro de Salmos, número 11, verso de número 4. Salmo de número 11, verso de número 4. Enquanto você procura, somente para nós remirmos o tempo, ao final, aqui fora, à minha direita, você vai encontrar ali o nosso livro. Já tenho falado dele, e cada vez que eu falo desse assunto, eu sinto cada vez mais a necessidade de estar falando. Se você conhece alguém que tem depressão, está passando por esse processo, e talvez você esteja refém dessa situação, não sabe como lidar, como administrar, eu quero te referendar esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Não é um livro teórico sobre depressão, é um livro prático. No início do meu casamento, a minha esposa teve uma depressão profunda e quase foi fatal. E no meio desse processo, o Espírito de Deus, ele me direcionava a estar escrevendo. Então eu escrevi esse livro num período de aproximadamente 8 anos. Não foi um tempo ininterrupto, mas em vários momentos da nossa vida, o Espírito de Deus estava me direcionando a estar escrevendo. E eu sabia que um dia aquele processo serviria como um bálsamo para que muitas pessoas também fossem curadas e alcançadas pelo milagre de Deus. Recentemente eu compartilhei nas redes sociais, uma menina me marcou, tornou público e eu compartilhei. Estive ministrando na igreja dela ano passado e ela foi a leitora mais rápida que eu já tinha visto do meu livro até hoje. Ela disse para mim: pastor, eu li numa madrugada, tamanho era o desejo que eu tinha de encontrar uma resposta. E ela me mandou uma mensagem dizendo: 1 ano se passou e eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. No ano passado, quando você esteve aqui, eu estava com pensamentos suicidas e uma das coisas que o livro me conduziu foi a buscar cura, tratamento. Tem 4 meses que eu não preciso mais tomar medicamento e a minha psicóloga disse que breve eu terei alta. Quando ela disse isso a primeira vez, uma menina respondeu: eu estou esperando também o meu milagre. E ela disse algo extraordinário que eu sempre que posso compartilho. Ela disse: por que em vez de esperar o seu milagre, você não caminha em direção a ele? Às vezes a gente fica esperando que Deus faça algo que está ao nosso alcance. Então talvez você conheça alguém que está sofrendo de depressão, ou você está aqui me ouvindo e só Deus e você sabe das lutas e dos desafios que você está enfrentando. Eu quero te referendar esse livro. Eu tenho certeza que vai trazer cura e bálsamo para o seu coração. Eu vou estar ali à minha direita, ao final, como sempre faço, deixando uma palavra para você, assinando, se você quiser, é apenas R$40, tem máquina de crédito, débito. Aqui é o QR Code da nossa loja integrada. Se você está nos assistindo pela rede social, você pode acessar aí, chega na sua casa com frete único. Eu tenho certeza que vai te abençoar, amém? Salmo de número 11, verso de número 4. Salmo de número 11, verso de número 4, diz assim, a versão que está em minhas mãos: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua. Essa igreja aqui reunida, ela pertence a ti. E nós estamos aqui porque verdadeiramente te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear por esta casa essa noite.
salvando, curando, libertando, restaurando, fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Senhor, amarra-nos no teu altar. Leva, Pai, a nossa mente cativa a Ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta a sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus ele já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Dos 150 salmos da Bíblia Sagrada, 73 deles foram escritos pelo poeta Davi. Davi, ele tem a maior parte dos salmos escrita por sua autoria. E quando nós olhamos para a biografia de Davi, você percebe que ele escreve em diversos momentos da sua vida. Davi escreve como pastor de ovelhas, Davi escreve como um guerreiro, Davi escreve como um dos soldados do exército de Saul, Davi escreve como um fugitivo de Saul, e ele também escreve como rei de Israel. Em vários momentos da sua vida, e não só momentos bons, mas também muitas vezes momentos difíceis, desafiadores, ele decidiu, em vez de reclamar, em vez de murmurar, salmodiar, dar para Deus uma música, uma canção, fazer da sua dor um hino de adoração a Deus. Quando nós olhamos para esse salmo, ele está na galeria dos salmos de confiança, ele está depositando em Deus aonde está o seu coração, aonde está a sua segurança. E dentre as coisas que ele diz nesse salmo, ele declara que sabe exatamente aonde Deus está. Ele diz que Deus está no trono, que Deus está no controle de todas as coisas. E quando você olha para a vida de Davi, a gente pode perceber vários momentos que Davi poderia ter se inclinado para colocar em Deus a sua confiança. Momentos esses que ele teve sobre vitória, sobre os seus inimigos e sobre os seus adversários. Quando você olha para a história dele, você já percebe que no momento em que ele está sendo escolhido como rei de Israel, ali era um momento oportuno para talvez ele dizer: o Senhor está no seu santo templo e o trono do Senhor está nos céus. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que Davi, ele não era o último da fila. Na verdade, Davi nem na fila ele estava. Quando Samuel chega à casa de Jessé, depois de apresentar os filhos prediletos, os filhos mais fortes, mais bonitos, ele vai ouvir a pergunta que ele nunca gostaria de ter ouvido: acabaram-se os jovens? Em outras palavras, o que Jessé está ouvindo de Samuel é: Deus não erra endereço, Deus não erra unção, Deus não se confunde com seus propósitos. Se Deus me trouxe aqui, então a unção ela precisa ser derramada nessa casa. A pergunta que ele nunca gostaria de ter ouvido: cadê o menino que você está escondendo? E quando Jessé diz que ainda falta o menor, ali ele poderia ter dito: os homens não acreditaram, minha família não acreditou, mas como Deus está no trono, ele trouxe aquilo que não era possível realidade na minha vida. Mas Davi não escreve o Salmo de número 11 quando ele é ungido rei de Israel. Ele poderia escrever quando ele teve que lutar contra um urso ou contra um leão, no momento onde ele estava em desvantagem. Ali ele poderia ter dito. Quando ele vence adversários tão mais poderosos do que ele poderia ter dito: o Senhor está no trono, e o trono do Senhor está nos céus. Mas Davi não escreve o Salmo de número 11 quando mata o urso, quando mata o leão, e tampouco quando ele é ungido rei. Caminhando mais à frente, alguém poderia cogitar que ele deveria escrever esse salmo quando ele vai se colocar numa situação difícil. Era direito dele, por ter matado o gigante Golias, era direito dele casar-se com a filha do rei. Mas a Bíblia diz que Saul, descontente com a proporção que Samuel, ou melhor, que Davi tinha chegado dentro do trono de Israel, da nação de Israel, ele vai colocar Davi dentro de uma situação covarde. Ele vai propor que Davi traga sem prepúcio de filisteus. O que Saul está querendo é que o menino morra, mas que não morra pelas suas mãos, que caia pelas mãos dos filisteus.
E no momento de tanta covardia, Davi sai para matar 100 filisteus, e ele traz 200 prepúcios de filisteus. Ali ele poderia ter dito com muita propriedade: quando os homens criaram uma situação para me matar, eu estava passando pelo vento, pelo laço de morte, Deus me livrou, Deus me libertou. E por que não dar uma música para Deus nesse momento de vitória e dizer: o Senhor está no seu santo templo e o trono do Senhor está nos céus? Mas Davi também não escreve esse salmo quando vence os filisteus, não escreve esse salmo quando vence Golias, não escreve esse salmo quando vence os inimigos. Talvez esse salmo deveria ser cantado num dos momentos de alegria, de vitórias. Mas aqui o grande conflito, o grande desafio, porque quando nós lemos o livro dos Salmos, nós precisamos entender que nós estamos diante de muitas incógnitas, de muitas perguntas. Talvez uma das maiores dificuldades que temos ao ler o livro dos Salmos é porque temos pouco acesso ao seu contexto histórico. Muitos historiadores vão cogitar que ele estava passando um momento de dificuldade, mas poucos deles irão se arriscar para dizer de fato que dificuldade era essa. Se ele estava na corte de Saul, se ele estava fugindo de Saul, se ele estava fugindo do seu filho. Há quem comente, quem pense que o Salmo de número 11 foi escrito entre o capítulo de número 18 e o capítulo de número 19 do primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 18 e o capítulo de número 19 é quando a vida de Davi, humanamente falando, vai virar de cabeça para baixo, porque depois que ele mata o gigante Golias, ele vai ganhar notoriedade, a ponto das mulheres começarem a cantar dizendo: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. A sua fama cresce tanto, o seu prestígio cresce tanto, que Saul começa a perceber que enquanto Davi estiver vivo, o trono de Jonatas está em xeque. Ele coloca as cartas na mesa, ele olha para o seu filho e diz: será que você não percebeu que enquanto esse menino estiver vivo, dificilmente você sentará no trono? Ele tem um prestígio das pessoas, ele tem vitórias acumuladas na sua trajetória, ele tem a unção de Deus, ele tem muitas coisas favoráveis para que ele sente no trono. É ali que ele vai dizer e deixar claro que ele está disposto a matar a Davi, a perseguir Davi. Do capítulo 18 para frente, do primeiro livro do profeta Samuel, você percebe que Davi não tem mais paz. Ele começa agora a ter que fugir para sobreviver. Ele vai para cavernas, ele vai para o deserto, até para o território do inimigo, para achar refúgio, para que o seu próprio rei não o mate. E diante de tantas crises, diante de tantas guerras, Davi vai fazer o que ele está acostumado a fazer, não só nos dias de vitória, não só nos dias de celebração, mas nos dias de luta, nos dias de guerra. Ele vai dar para Deus uma música, e dentre os conflitos que ele está vivendo, ele diz: o Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor, ele está nos céus. O que Davi está dizendo, em outras palavras, é: aqui eu estou vivendo talvez uma das fases mais desafiadoras da minha vida. Eu estou vivendo um processo que eu jamais imaginaria viver, ainda mais vindo de pessoas que eu confiava, de pessoas que eu amava. Eu estou vivendo um dos tempos mais desafiadores da minha vida. Mas o que Davi está dizendo é: ainda que aqui embaixo o meu amanhã seja incerto, ainda que aqui embaixo as coisas estejam bagunçadas, ainda que eu não saiba se no outro dia eu acordarei vivo, mesmo que aqui embaixo esteja tudo bagunçado, quando eu olho para o céu, o trono está no mesmo lugar, ele continua preenchido, e o Senhor continua reinando e governando sobre todas as coisas. E eu vim trazer uma palavra para quem veio debaixo de uma guerra essa noite. A pergunta que eu tenho para essa casa é: você consegue ver Deus no trono quando as coisas não estão da forma que você gostaria? Você consegue ver Deus no trono quando você não vive a vida que você sonhou? Você consegue ver Deus no trono, no controle de todas as coisas, quando você percebe que as coisas começaram a sair do lugar e você está vivendo os dias mais trabalhosos da sua vida? Será que você consegue ver Deus no trono quando você percebe que você está sendo mandado embora do trabalho que você dependia para pagar suas contas? Será que você consegue ver Deus no trono quando você sai de uma campanha crendo que Deus vai abrir a porta e você sai do médico com o diagnóstico que você está enfermo e vai ter que fazer a quimioterapia, a radioterapia?
Será que você consegue ver Deus no trono quando você percebe que talvez a criança que há anos você sonha não vai chegar nesse momento porque você descobriu que é estéril? Será que você consegue ver Deus no trono quando você descobre que o marido que você se entregou na sua adolescência está te traindo e está traindo a sua confiança? Será que você consegue ver Deus no trono quando você chega em casa e o menino que você apresentou no altar agora está caminhando com pessoas que desagradam a Deus e está experimentando drogas ilícitas? Será que você consegue ver Deus no trono quando você percebe que não vai conseguir passar por aquela porta, naquela faculdade que você tanto sonhou, que você tanto almejou? Será que você consegue ver Deus no trono quando você percebe que agora a resposta de Deus é não, quando tudo o que você gostaria de ter ouvido era um sim? Será que você consegue ver Deus no trono quando você percebe que a pessoa da direita já casou, a da esquerda já casou, e a solidão tem sido a sua companheira durante alguns anos? Será que você consegue ver Deus no trono quando você percebe que tudo aquilo que você projetou de futuro, que tudo aquilo que você sonhou para a sua casa está desmoronando? Será que você consegue ver Deus no trono quando você precisa entregar o carro que você comprou, que era um dos teus sonhos, mas você não consegue mais pagar? Será que você consegue ver Deus no trono quando você vai começar a ter que vender os imóveis que você comprou e você creu que aquilo ali era a sua aposentadoria? Será que você consegue enxergar Deus de verdade no trono quando você percebe que aquela causa na justiça não será voltada de forma favorável para você? Eu vim aqui dizer para quem veio para uma campanha e está lutando para que Deus mude o decreto: talvez eu e você não esteja vivendo a fase que a gente queria, o momento em que a gente queria. Talvez você esteja vivendo um luto que talvez você nem esperava, mas eu vim aqui para te dizer que independente da crise que você esteja vivendo, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. A terra pode estar em movimento, o Brasil pode estar em crise, mas o trono do Senhor, ele ainda continua intacto. Deus continua no controle de todas as coisas, e você pode não saber como será o dia de amanhã, mas eu vim aqui para te lembrar que o Senhor não perdeu o controle da sua casa, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Adevec, Deus está no trono e o trono dele é inabalável. Será que alguém acredita no que eu estou pregando essa noite? Olha o cenário que o salmista descreve que ele está vivendo. Versículo de número 2, verso de número 2: os meus inimigos à oculta têm me atacado. Verso de número 3, ele diz, na parte B do verso de número, na parte A, os fundamentos estão sendo destruídos. Olha o cenário que eles estão vivendo: eu estou sendo atacado, e aqueles princípios de justiça que deveriam me defender, me proteger, estão destruídos. Ou seja, a justiça está comprometida, os valores morais, os valores sociais estão comprometidos. E a pergunta retórica que o salmista é: o que pode fazer o justo quando em tudo aquilo que ele deveria se firmar, aonde tudo aquilo que ele deveria acreditar, começa a desmoronar na sua frente? A porta que ele deveria buscar ajuda não pode lhe oferecer ajuda. A mão que deveria ser estendida se recusou a lhe ajudar. Como é que o justo vai se manter de pé quando os fundamentos de justiça estão destruídos? Fala para mim, como continuar acreditando que esse vento vai passar e que esse processo não define a tua história? Como continuar acreditando que a tua vida não vai terminar dessa forma? Como continuar acreditando que os teus filhos não vão morrer nas mãos do inimigo, mas um dia você ainda o verá em cima de um altar como esse, pregando a palavra de Deus? Como continuar acreditando quando você olha para o seu redor e tudo aquilo que você poderia se segurar começa a ruir ao seu redor? Só tem uma forma de você continuar acreditando quando tudo parece dizer que não. E isso aqui não é jargão de pregador, isso aqui é o único caminho que você tem para seguir, para se manter de pé. Pergunte para mim, qual o caminho? Ser espiritual. Você pode falar com vontade: ser espiritual. Isso aqui não é jargão de pregador. Existem duas formas de você viver a vida cristã: ou você se torna um cristão da alma, ou você decide viver um cristão ser um cristão espiritual. Qual é a diferença?
é que um cristão da alma, ele está entre nós, ele está na campanha, ele está no culto, ele está talvez sentado do seu lado, só que a sua vida não está alicerçada no que Deus disse, a sua segurança está alicerçada no que ele está vivendo. E aqui está a crise, porque quando eu coloco as minhas expectativas naquilo que eu estou vendo, se eu decidir viver pela alma, eu estou disposto a viver numa gangorra emocional, porque a alma, ela é o baú dos sentimentos, ou seja, ela é alimentada pelas coisas que acontecem do lado de fora. Se você chegou hoje na quinta-feira da vitória, e se por acaso as coisas nessa semana fluíram da forma que você queria, fluíram da forma que você desejava, não é difícil ver que você está alegre, você nem consegue disfarçar, você já vem para a igreja sorrindo, você já vem para a igreja mais leve, porque se você é um cristão da alma, e a porta abriu, o salário caiu no dia certo, se as coisas estão dando certo, pode ser qualquer um que vá pregar, pode ser qualquer um que vá cantar, pode ser qualquer um que esteja aqui, você já vem com o coração disponível a adorar, porque a tua alma está alimentada, está tudo dando certo. Pode perceber, se as coisas estiverem dando certo, você nem se preocupa com as dificuldades, você nem se preocupa com o cansaço, você canta, você está alegre, você está feliz, porque a tua alma está celebrando. Contrapartida, se você está vivendo um tempo difícil, se você está vivendo um tempo desafiador, tem gente que não consegue levantar as mãos e nem aplaudir quando Matos Nascimento pede, tem gente que não consegue nem dar um sorriso das músicas e das piadas que ele conta, porque está vivendo um dia ruim, não consegue brincar, não consegue se desprender, se a porta não abriu, se você pegou um diagnóstico de enfermidade, você não consegue nem cultuar, teu corpo está aqui, mas tua alma está longe, você está pensando no dia que a fatura do cartão vence, você está pensando como é que vai pagar a prestação do carro, está pensando no dia do aluguel, a tua mente está longe. E qual é o problema? O problema é que as nossas emoções são voláteis, as nossas emoções, elas são instáveis. Então, se tudo está dando certo, se você é um cristão da alma, você consegue levantar a mão, adorar a Deus, glorificar. Mas se tudo está dando errado, o teu culto está sendo comprometido, a tua vida está sendo comprometida. E a pergunta que eu vos faço essa noite é: só vai adorar quando as coisas acontecerem da forma que você queria? Só vai adorar quando as coisas acontecerem do jeito que você queria? O cristão da alma precisa de uma motivação para levantar a mão, para vir para o culto, para adorar. Mas um cristão espiritual, ele não se movimenta pelas coisas que vêm de fora, ele se movimenta pelas convicções internas. Eu não estou dizendo que um cristão espiritual, ele não fica triste, eu não estou dizendo que ele não é atacado, eu estou dizendo que ele é inabalável. O homem espiritual, não é que ele não passe luta, não é que ele não passe guerra, mas a adoração transcende a sua crise, a adoração vai além do seu momento. Se você for um cristão da alma, você não consegue desfrutar de tudo que Deus está fazendo. Então a forma mais segura de você viver é você ser um cristão espiritual. Quem aqui não se lembraria do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Evangelho de João, capítulo de número 4. Jesus olha para ela e diz: mulher, é chegada a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Não dá para adorar a Deus na carne, porque tua carne não gosta de culto. Não dá para adorar a Deus na alma, porque na alma você precisa de uma notícia boa para o teu emocional também. Mas para adorar a Deus, para servir a Deus, tem que ser em espírito, porque quando tudo ao teu redor estiver destruído, o teu culto não vai ser comprometido. Mesmo na crise, mesmo na guerra, você consegue adentrar por essas portas, se manter firme na campanha, porque você é espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito.
A gente para no versículo 23, mas ele responde no versículo 24: porque Deus é Espírito, e os que o adorem, importa que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, para entrar na quinta-feira da vitória, tem que entrar em espírito. Se Deus é Espírito e você quer viver para Ele, tem que servir a Deus em espírito, porque quem serve a Deus em espírito continua o culto mesmo na crise. Quem serve em espírito continua a campanha mesmo quando o resultado é desfavorável. Quem serve em espírito continua a adoração mesmo quando a porta se fecha. Se Davi vivesse da alma, quando Saul começou a lhe perseguir, ele tinha jogado a toalha e pensaria: não vale a pena ir para a igreja, não vale a pena fazer campanha, é difícil demais servir a Deus, é injustiça, é perseguição, é calúnia, como o justo sobreviverá a tanta injustiça assim? Se viver na alma, entrega a carteirinha de pastor, devolve a blusa de obreiro e volta para as práticas antigas, porque se está achando que vai vir para o evangelho e vai encontrar moleza, eu tenho uma palavra de você: aperta o cinto, porque servir a Deus é renúncia, servir a Deus é guerra, servir a Deus é perseguição. E como se mantém de pé? Sendo espiritual. Saul está me perseguindo, estão achando que eu vou cair, mas quem é espiritual não compromete o culto pela calúnia, não compromete o culto pela perseguição, não compromete o culto pela injustiça. Ele diz: Deus está no trono e o trono dele está nos céus. O que estão me fazendo aqui embaixo não muda o caráter de Deus, e eu não vou parar o culto pelo que estão me batendo, eu não vou parar o culto pela perseguição que estão fazendo, eu não vou parar o culto pelo diagnóstico do médico, eu não vou parar o culto pela notícia que eu recebi. Os cristãos do Espírito estão essa noite dizendo: mesmo quebrado, mesmo perseguido, mesmo abatido, eu ainda estou na campanha. Vai, Jó, para o culto. Teus filhos morreram, pegou na alça de 10 caixões, vai continuar adorando. Ele disse: se eu fosse da alma, eu tinha entregado tudo, eu tinha parado. Se eu fosse da alma, eu já tinha desistido. Mas quem é espiritual está dizendo: meus filhos morreram, a doença bateu, e está achando que eu vou parar o culto? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus deu e Ele tomou, e o culto Ele continua. Eu sei que Ele vive e em breve se levantará. Cadê os cristãos espirituais? Vai, enche essa casa de glória. Já estou sentindo Deus nesse lugar. Enche essa casa de adoração. Oh, Espírito Santo de Deus. O crente espiritual, ele é diferente. Se eu andasse na alma, Abacuque, quando eu olhasse para os celeiros vazios, quando eu olhasse para os currais vazios, quando eu olhasse para a figueira, eu não adoraria. O crente da alma, ele para por causa dos resultados negativos. E o crente espiritual, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que nos campos faltem mantimentos, todavia, olha eu aqui. Eu não estou aqui porque eu não estou chorando, eu não estou aqui não é porque eu não fui traído, eu não estou aqui não é porque eu não fui injustiçado, eu estou aqui quebrado, preocupado, mas o meu culto não vai parar por causa da guerra. Deus está no trono. Vai, Paulo, e aí te prenderam, e aí te algemaram, vai parar perto da meia-noite. Paulo e Silas, um olhou para o outro e diz: se a gente olhar para o cárcere, a gente para. Se a gente olhar para a crise, a gente para. Mas como eu não sou crente da carne, eu não sou crente da alma, Montezuma,
mesmo algemado, olha Paulo e Silas adorando ao Senhor. Que é isso? É o Senhor. E aí, Paulo, a gente adora, poderoso. a gente não é crente da alma. E aí, Silas, a gente adora, a gente não é crente da carne, quebrado, preocupado. Mas olha você aqui como Davi dizendo: Deus está no trono. É o Senhor Deus poderoso. Você consegue, você consegue. Digno de louvor. Você consegue. Digno de louvor. Abrir a boca. Tu és santo. Santo. Consegue. É o Senhor. Que é isso, Jesus? Digno de louvor. Meu Deus do céu. Digno de louvor. Você consegue, mesmo em crise de ansiedade, ver Deus no trono? Você consegue, mesmo quebrado, ver Deus no trono? Mesmo em luto, ver Deus no trono? Aqui na terra está tudo bagunçado, mas o Senhor está no trono. E o trono do Senhor está nos céus. Sabe qual é o conselho que dão para ele, Montezuma? Se eu fosse você, desistia. É o mesmo conselho que Jó recebeu. Larga tudo, abre mão de Deus. Me ajude aqui, pastor Abraão, sobe aqui no altar. Larga tudo, abre mão de Deus. Mas olha o que ele responde no verso de número 1: no Senhor eu confio. Olha o que ele diz no verso 1. Em outras versões, pastor Lucas: no Senhor me refugio. Como pois dizeis a minha alma, fogi dele. Sabe por que ele está dando essa resposta? Sabe, pastor Renato? Por causa do versículo de número 4. Olha o que ele diz no verso 4: o Senhor está no seu santo trono, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Eu não sei se você está comigo, mas o que ele está dizendo, pastor Silas Filho, que isso não é uma vista de mão única da terra. Davi está dizendo: eu sei aonde Deus está. Deus está no trono. Se na parte A Davi está vendo Deus, na parte B Deus está dizendo: eu estou vendo você. Olha o que ele diz: os seus olhos estão na terra. E sabe por que os olhos de Deus passam pela terra? Ele diz no verso 4: as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Essa palavra provar no hebraico é Baran, e Baran traz a ideia de testar. O que Davi está dizendo é: tem um momento da nossa vida que quem fecha a porta não é o diabo, é Deus. Tem um momento da nossa vida que quem fecha o registro da eternidade não são os demônios, não é a calúnia, não é a fofoca, não é a bruxaria, é Deus. Tem ventos, tem desertos que quem coloca o homem é Deus. O que Davi está dizendo é: será que o que eu estou passando não é Deus me punindo? Será que o que eu estou passando é Deus me testando? Meu Deus do céu, será que esse vento não seja o diabo se levantando? Mas será que Deus não se inclinou do parapeito da eternidade e ele está pensando: deixa eu ver se essa mulher me ama mesmo, deixa eu ver se esse
homem me ama mesmo. Quem sabe esse vento financeiro não seja Deus te testando. Jó capítulo 7, pastor Lucas, Jó disse: que mal eu te fiz para eu me tornar alvo das tuas flechas, ó espreitador dos homens. O que Jó está dizendo é: eu sei que é o Senhor que está me batendo, eu sei que é o Senhor que está me golpeando, eu só não consigo ver de onde estão vindo os golpes, porque Ele chama Deus de espreitador. Sabe o que é espreitar? É ver sem ser visto. Eu estou escondido, você não me vê, mas eu não perdi o controle. Vou te bater, vou te tratar. Está recebendo pancada de um lado, está recebendo pancada do outro, está recebendo pancada de um lado, está recebendo pancada do outro. Eu não sei de onde vem, eu só sei que quem está permitindo é Deus. Eu não sei o porquê, mas já está vindo, é de Deus. Aí o que Davi diz é o seguinte: se é Deus que está batendo, se essa guerra vem de Deus, se esse vento vem de Deus, eu tenho uma notícia para você: você não vai ganhar essa guerra fugindo, você não vai ganhar essa guerra postando textão em rede social, você não vai ganhar essa guerra se vitimizando. Se é Deus que está te batendo, só tem uma forma de você mudar o decreto. O que? Parte para cima dele. Ah, você não entendeu. Eu prometi para a mídia que não ia pedir texto, mas bota o verso 1 para mim na tela. Verso 1 do Salmo de número 11. No Senhor confio, no Senhor confio. Isso é uma resposta ao que estão dizendo. Olha o conselho deles, Montezuma: se é Deus que está te batendo, então foge, corre. Ele diz: como vocês dizem para minha alma fugir, se é nele que eu confio? Pastor Abraão, me ajude aqui. Pode não parecer, mas eu trouxe o pastor Abraão para você saber que eu não cresci muito. Eu acho que você não percebeu isso, mas eu coloquei ele aqui do meu lado para que toda dúvida caia por terra. Pastor Silas Filho, não ria, isso é mais sério do que o senhor pensa. A televisão engorda, a internet faz crescer. Quando as pessoas me veem a primeira vez, elas dizem: eu achava que você era mais alto, eu achava que você era mais forte. O pessoal me detona, pastor Lucas, acaba com a minha raça. Eu pensava que você era mais novo, mais velho, mais magro, mais gordo, menos eu. Eles achavam que eu era todo mundo, menos eu. E esse tamanho aqui, ele é desde que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, né, mãe? Desde que eu tinha uns 15 anos, eu tenho esse tamanho. E pode não parecer, mas eu sou ponta preta de taekwondo, lutador de arte marcial. Tô te ameaçando não, tô só te dando um exemplo. Oh, glória a Deus. Eu sou faixa preta, não sou burro. Vem pra cá, me ajude aqui. Eu, todas as vezes que entrava para lutar com alguém, eu sempre me deparava, pastor, com essa realidade, pastor Renato. Eu sempre lutei com adversários mais altos do que eu, mesma idade, mesmo peso, só que eram maiores do que eu. E aí os meus técnicos diziam: não adianta você lutar longe, porque a envergadura dele, estica o braço, a envergadura dele é maior do que a sua. Se você tem que aprender o raio de ação distante, ele te golpeia, mas você não acerta ele. Então você tem que lutar perto. Quem é mais forte que você, quem é mais alto que você, você tem que lutar perto, porque de maneira que você alcance e ele não te alcance. Se é Deus que está batendo, se é Deus que está soprando, como é que ganha essa guerra? Deixando de vir para o culto, entregando a carteirinha, vai beijar a lona. Se voltar para as drogas, vai cair. Se voltar para o mundo, vai cair. O salmista disse: para onde eu fugirei do teu espírito? Se subir aos céus, tu ali estás. Se descer ao inferno, ali estás. Se voar para as asas do meio do mar, ali também estarás. Não dá para vencer essa guerra longe.
Aí Davi diz: vocês estão me mandando parar, vocês estão me mandando desistir, vocês são loucos. Como dizer para minha alma: fugir para as montanhas? Ele diz: no Senhor eu me abrigo, no Senhor eu me refugio. Se é o Senhor que está me batendo, eu não vou ganhar essa guerra fugindo. Eu vou ganhar essa guerra no teu altar, no teu altar, no teu altar. Não adianta se rebelar contra Deus. Foi Deus que fechou a porta, desce. Foi Deus que permitiu o vento, desce. Foi Deus que te atacou, desce, 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 desce. Pede pra Deus. Oh! O teu nome é mais alto, o teu nome é maior. Alguém pode adorá-lo? Quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, e quem é batizado, explode essa casa. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Meu Deus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre. Joga a mão pro céu até pé que diga: e os anjos cantam. Meu Deus, Deus está nessa casa. Deus está nessa casa. Feche os teus olhos aí. Deus está no trono. Deus está no trono. Deus está no trono. Perde para Deus essa noite. Você não tem mais resistência para ser golpeado de longe. Faz igual o salmista, se refugia em Deus. Teu orgulho, tua ferida, teu senso de justiça não vai mudar a decisão dele. Mas se você se humilhar, perde para Deus essa noite. Já tentou o teu roteiro, não deu certo. Já tentou do teu jeito, não deu certo. Manda uma mensagem para o céu essa noite: não vou ficar apanhando de longe. Eu vim aqui em busca de uma resposta. Eu preciso ver Deus entrando nessa causa. Perde para Deus essa noite. Está nas tuas mãos decidir como serão os próximos meses da tua vida. Mas se você não tem mais suporte emocional para viver longe de Deus, então pede dá licença para quem está do seu lado. Desce dessa galeria e fala: Deus, essa noite eu estou me posicionando. Se há alguém aqui nessa casa que precisa entregar a sua vida a Cristo, se tem alguém aqui nessa casa que sabe que não dá para viver mais longe de Deus, eu te convido, perde para Deus essa noite. Se você quiser refazer a sua aliança com Deus, ou se você quiser voltar aos caminhos do Senhor, a hora é agora. Sai do seu lugar, caminhe até esse altar, e nós como igreja iremos orar por você agora. Se Deus falou contigo, caminhe até o altar.
Se Deus falou contigo, caminha até o altar. A primeira vida já está vindo. Perde para Deus essa noite. Perde para Deus essa noite. Vem, a segunda vida já está vindo. Caminha até o altar. Perde para Deus essa noite. Afastado ou não evangélico, desce da galeria, pede dá licença e diz: eu estou indo para o altar. Eu estou indo para o altar. Cadê a terceira vida dessa noite? Sai do seu lugar e caminha até o altar agora. Se Deus está te chamando, vem. Oh, glória a Deus. A terceira vida já chegou aqui. Cadê a minha quarta vida dessa noite? Aonde você estiver, pede para Deus agora. Pede dá licença. Você tem 1 minuto e eu devolvo o microfone ao anjo dessa igreja. Se Deus falou contigo, não resista. Não resista. A quarta vida já está chegando aqui. Isso, vem. Vem, caminha até o altar em nome de Jesus. Vem. Cadê a quinta vida? Vambora. 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 A quinta vida já chegou aqui. Cadê a sexta? Vambora. Caminha até o altar. Vem. 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 A sexta está vindo. A sétima está vindo. Vem. Vambora. Caminha até o altar. Cadê a oitava? Vambora. A oitava está vindo. Oh, glória. A nona está vindo. Cadê a décima? Caminha até o altar. Cadê a décima? Caminha até o altar agora. Caminha até o altar agora. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar. Vem. A décima já chegou. Não está acompanhando ela. Eu quero a décima vida para Jesus. Caminha até o altar aqui agora. A décima já chegou aqui. Cadê a décima primeira? Vai, mano. Não resista. O homem mais notável. Sai da galeria e vem. Perde para Deus essa noite. Perde para Deus essa noite. Descendente de Davi. Perde para Deus essa noite. O homem mais notável. Vem. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi. O homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável. Décima primeira chegou. Você pode adorar a Jesus. Cadê a décima segunda? Tem gente resistindo ao Senhor nessa casa. Caminha até o altar. Décima segunda já chegou. A igreja fecha os olhos. Eu tenho 1 minuto. Se tu entender essa guerra que a gente está, já tem 12 aqui na frente. Você pode glorificar a Jesus. Eu chamo os homens e as mulheres de oração para guerrearem comigo agora.
Espírito Santo de Deus, tua palavra foi pregada nessa casa. Existem pessoas resistindo ao teu nome, sobre a tua palavra, Senhor. Nós estamos esta noite, e aonde houver alguém aqui no altar que precisa, no meio da igreja, que precisa fazer uma aliança contigo essa noite, quebra as correntes agora. Pega pela mão dele e pela mão dela, Espírito Santo, e atrai a esse altar agora, pelo poder do nome de Jesus. Todas as correntes caiam por terra agora. Você tem 1 minuto, enquanto o louvor estiver adorando, e eu espero a 13ª caminhar a esse altar agora, em nome de Jesus. 13ª já chegou, você pode aplaudir. 1 minuto. Vem. Eu sei que há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. 30 segundos. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Escapa de por tua